Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Confronto pelo Campeonato Paulista, né? A vitória sobre o Novo Horizontino, no interior do estado de São Paulo, com reservas, mesclando titulares, alguns jogadores nem viajaram. O Corinthians viajou, chegou pela manhã de São José do Rio Preto, descansou, almoçou na verdade, né? E depois de um descanso realizou algumas atividades. Jogadores que atuaram mais de 45 minutos fizeram apenas um regenerativo e outros que jogaram menos do que isso, aí sim trabalharam, né, juntamente com a comissão técnica. Um treinamento e meio, dá pra dizer, né? Seriam 2 treinamentos, o de terça e o de quarta-feira, sim, o dessa quarta-feira, um treino mais definitivo com relação a posicionamento, bola parada, a escalação do time mesmo que vai a campo. O Ramon Dias já deve ter na cabeça dele quem vai jogar, quem não vai e tudo mais, mas é um momento de posicionar, fechar, porque na quinta-feira no Allianz Parque, às 8 da noite, as duas equipes se enfrentam. E algumas questões a gente sabe, outras nem tanto, quando a gente vai montar esse time. Por exemplo, alguns desfalques, algumas ausências já são claras nesse jogo. A do volante Maicon, a do zagueiro Gustavo Henrique, a do lateral Mateuzinho, eu diria que é praticamente certa. Mas assim, vamos colocar ele numa condicional, numa dúvida aí de que ele possa aparecer de repente no banco de reservas, né? E aí o Léo Maná, né, deve ser fixado ali na lateral, até porque o Jacaré tem apenas esse último jogo aí no profissional, ele que tem 17 anos apenas. Então, Mateuzinho não jogando, joga o Léo Maná, mas eu colocaria na condicional. De qualquer forma, não acho que o Mateuzinho comece. Então o Mateuzinho, se for relacionado, vai ficar no banco de reservas. A tendência mesmo do Léo Maná, o Gustavo Henrique e o Maicon realmente estão fora. E a questão que fica está sobre Rodrigo Garro. A questão é que o Rodrigo Garro está trabalhando intensamente, não só a partir de domingo. Do último domingo ele vem trabalhando com o grupo de jogadores, só que teve um confronto na segunda-feira. Então assim, ele trabalhou com quem não viajou na segunda-feira ainda, trabalhou na terça-feira, vai trabalhar na quarta-feira. Ele já vinha trabalhando de forma separada, acompanhado por fisioterapeutas, na parte interna do clube, mesmo a campo, isolado do grupo de jogadores, mas aí desde domingo, né, trabalhando constantemente com o grupo. Então assim, dá pra gente dizer que o Garro ainda está no processo de retorno, mas fosse uma final de campeonato, eu diria que ele jogaria. A questão não é uma final de campeonato, mas é um derby, é um clássico em que você depende do que o Emiliano diz, o principal jogador do elenco. Eu não sei se ele é o principal, porque eu acho que ele rivaliza aí, né? Que, enfim, não jogou ainda esse ano, né? No ano passado dava pra dizer que ele era o maestro do time, mas Hugo Souza, Yuri, Memphis foram jogadores amplamente destacados. Mas o Garro talvez seja realmente a cereja do bolo, né? E nessa temporada não é diferente, né? Você tem o Coronado quebrando o galho em alguns momentos, né, cumprindo a missão, né, sendo um bom jogador. O Thales muitas vezes caindo por dentro, o Memphis jogando de 10. Então assim, várias maneiras de você compor aquela ausência. Quando o Garro tá em campo, o corintiano fica tranquilo porque sabe que ali tem dinamismo, tem intensidade, tem finalização, tem armação de jogadas. Mas assim, dificilmente ou praticamente impossível, pela experiência, por acompanhar, que o Garro começaria essa partida. Então ele recuperado fisicamente, banco de reservas para ganhar alguns minutos no segundo tempo. E olhe lá, caso não precise, ele nem precisaria entrar e aí sim estaria sendo preparado para o jogo contra o São Bernardo, mais alguns jogos do Paulista, para o dia 19 o Corinthians jogar o jogo do ano, né? Que é a primeira fase eliminatória da Libertadores contra a Universidade Central da Venezuela. Então assim, o Garro, ele tá apto, eu poderia dizer. Ele tá apto. Ele tá treinando com o grupo, já vem treinando há alguns dias, tá respondendo bem, então a ideia é que ele esteja apto para um clássico. Só que é um jogo pesado, né? É um jogo decisivo, sempre é um jogo importante, é um jogo que tem... e assim, sabe-se lá, e isso é do jogo, tá? É do futebol, lamentavelmente. Então não tô aqui incitando nenhum tipo de coisa, tá? Mas sabe-se lá de que forma os rivais também utilizariam aquilo que ele passou, aquele drama na Argentina, né? Com aquele acidente. Quando ele tivesse para entrar em campo, no aquecimento e tudo mais. Seria muito mais fácil se o Garro voltasse na Neoquímica Arena só com torcedores do Corinthians. Ali ele seria acolhido, seria abraçado e emocionalmente para ele faria muito bem. Por isso que talvez ele seja preparado realmente para o jogo contra o São Bernardo no fim de semana. De qualquer forma, a gente sabe a importância desse cara. Nos últimos clássicos contra o Palmeiras,
uma fonte me disse que de todos os jogadores que estavam fora por questões físicas e também por transições, que se recuperaram de lesão ou que passaram por cirurgia, enfim, quem passou pelo DM, de todos esses jogadores, o Garro é o que está em melhor condições hoje. Então, quinta-feira contra o Palmeiras, não volta o Gustavo Henrique, não volta o Maicon, mas cria-se uma expectativa para a volta do Garro. Informação que eu recebi é que a volta de Rodrigo Garro, camisa 10, agora só depende da comissão técnica, porque ele está 100% recuperado daquela lesão, daquelas dores no joelho. É bom também a gente deixar claro que aquela lesão lá, de nome difícil que o Corinthians divulga, nada mais é do que uma lesão crônica no joelho que o Garro tem. Então ele pode voltar a sentir essas dores no joelho daqui a 1 mês, 2 ou nunca mais. A gente nunca sabe. Ou no ano que vem, ou no meio do ano. Enfim, ele convive e conviveu com essas lesões, ou conviveu, já há um bom tempo. Então a gente tem que deixar isso bem claro também, é uma lesão crônica, que agora ele está recuperado, o Corinthians fez um bom tratamento. O Corinthians aproveitou também que o período da cabeça do Garro para estar em campo não era dos melhores. Tem que se avaliar também que contra o Palmeiras, se ele voltar, eu não vou avaliar caráter de pessoas, quanto menos caráter de torcida. Eu não sei se a torcida do Palmeiras pode provocar. Imagine no primeiro jogo que ele volta, em vez de receber um carinho, ele recebe acusações. É um risco. É um risco. Entendeu? Eu lembro que quando o Edmundo passou por uma situação em que teve, né, ali, assim, não vou ficar citando os nomes aqui porque eu não sei o quanto o YouTube pode, né, enfim, trazer problemas para mim aqui. Mas quem conhece a história do Edmundo sabe que ele enfrentou uma história parecida, nunca igual, tá, gente? Quando o Edmundo ia jogar, ele ouvia duras palavras, entendeu? Duras palavras. E o Corinthians abraçou isso, porque ele vem para jogar no Corinthians logo após esse período. Quem se recorda do Edmundo, que ele jogou muito bem no Corinthians. É que o Marcelinho também é um dos maiores, talvez o maior jogador da nossa história, mas também tinha uns ciúmes, não deixava ninguém jogar no Corinthians. O Túlio tentou, depois ele teve que engolir o Ricardinho, tudo, mas o Túlio e o Edmundo ele não engoliu. O Gustavo diz aqui, ó, disso pode ter certeza, Samir, essa torcida do Palmeiras é só na covardia, diz o Gustavo, tá? A opinião do torcedor corintiano. Mas é complicado isso da torcida mesmo, hein? Viu? Tem que voltar na arena. Então, vai ter que ser avaliado, é uma questão que eu tô levantando, tá? Isso não é informação, tá, gente? Não estou falando que o Corinthians está avaliando que ele vai voltar ou não, visando a torcida e visando preservá-lo por conta do que ele pode ouvir nas arquibancadas. Isso é eu que estou colocando. A informação que eu estou passando é uma informação que ele está 100% recuperado. Ele pode jogar. Não sei se ele vai aguentar os 100 minutos, né? Porque a gente fala 90 minutos, mas não é. Uma partida hoje não tem mais 90 minutos, né? Uma partida hoje facilmente tem 100 minutos. Eu não sei se ele vai aguentar os 100 minutos, mas ele já está pronto para jogar, para reestrear, para estar representando o Corinthians. Agora, vai depender da comissão técnica, da comissão técnica as avaliações do tipo. Ele está bem fisicamente, ele está recuperado, mas é o seguinte, é o primeiro jogo dele na temporada e vai ser um jogo extremamente pegado, fora de casa, num gramado sintético, só torcida rival, a torcida do Corinthians não vai estar lá, é um jogo duro, é clássico, é derby, é quente, vai que o cara sofre uma lesão muscular. Entendeu? Vai que ele sofre uma lesão muscular por uma pegada dessa, tá certo? Eu vou dar minha opinião, tá, gente? Vou dar minha opinião. É claro que tem mais 2 treinos ainda para ocorrer, né? Antes do jogo, né? 2 não, né? 1, né? Tô contando com o de hoje. Eu não busquei a informação, então eu não sei como é que foi o treino de hoje. Se ele treinou no time titular, se teve, né, esse tipo de treino tático, que é uma espécie de coletivo. Eu não vi, então estou contando 2 treinos, eu vou apurar para vocês. Mas eu acho que o mais prudente seria colocar o Garro no jogo contra o São Bernardo domingo. Recebe o carinho da torcida, o afago do torcedor. O torcedor corintiano é carinhoso. Você pode ver comigo, 100% do torcedor corintiano me ama
me tratam com carinho, é beijinho, né? Querem pagar um café para mim. Eu nunca sofri um hater na vida, nunca. Então, assim, o torcedor corintiano, ele tem, né, essa virtude, né, de abraçar. Enfim, eu acho que é melhor pro Garro sentir o carinho do torcedor corintiano, no domingo, na Neoquímica Arena, diante do São Bernardo, entendeu? Porque se deixar para quinta-feira no Allianz Parque, o torcedor palmeirense pode pegar pesado e querer desestabilizar o meio argentino, que vou falar, a cabeça dele, irmão, cada um sabe a luta que passa e o quanto aguenta, entendeu? Mas assim, eu vi pessoas dizendo, quando ele voltou, que ele voltou pior do que elas imaginavam, no sentido de cabeça. Há um versículo bíblico que diz que Deus, né, não nos dá luta maior que nós possamos suportar. Deus, ele dá uma luta para cada um que sabe suportar. Então, se você está enfrentando uma luta na sua vida, você vai superar isso, entendeu? De alguma forma. Porque Deus, ele não mente, ele não erra, ele não falha, tá? Então, só abrir uma aspas aqui para dar uma palavra boa para você. Porque não há luta maior, Deus não dá luta maior que a gente possa suportar. Então, se você está passando essa luta, porque Deus sabe que você vai conseguir vencer. E com o Garro é assim, cara, ele vai vencer. Só que ele é um cara que, psicologicamente, ele sente, meu amigo, ele sentiu muito, entendeu? Ele sentiu demais. Então, se ele volta na quinta-feira e a torcida grita palavras ali pesadas, né, que você sabe que as que gritaram pro Edmundo começa com A, entendeu? Eu lembro que muita gente gritava isso na arquibancada pro Edmundo. E se gritar isso pro Garro, ele pode sentir logo na volta.